Sejam bem-vindos, eu sou o Smite. Hoje irei falar sobre o amado Burus, odiado por outros, Pokémon Y, o jogo que nos últimos anos ganhou a fama de ser o mais fácil da franquia Pokémon. Agora eu irei fazer um desafio nesse jogo para provar o porquê eu acho que ele não é o mais fácil. Muita gente sempre joga focando nos seus favoritos e não se preocupando com os níveis nem nada. Mas irei dizer como foi para mim, no meu estilo de jogo, passar pelos desafios de ginásio e a campeã. As regras que eu usei para esse desafio foram: Level Cap, não posso ter um time com nível maior do que os líderes de ginásio e a campeã. Nivelamento, não posso deixar ninguém do meu time se sobressair em nível aos outros, todos têm que, sempre que possível, ter o mesmo nível. E só posso usar Pokémons da região, vulgo nada das gerações anteriores, e a principal das regras é sem utilizar XP Share. Então vamos ver como é os desafios do suposto jogo mais fácil da franquia Pokémon. Viola, líder de ginásio do tipo inseto. Seu ginásio representa bem o seu tipo, apesar de não ter uma química marcante. Ele consiste em seguir gotas de orvalho na teia, e a sua entrada lá é caindo, e a única saída é desmaiando ou vencendo a líder, para representar como se você tivesse ficado preso na teia dela. Seu primeiro Pokémon é o Surskit. O mesmo possui os golpes Quick Attack, Bubble e Water Spout. Pra mim, essa é uma escolha de build genial, pois normalmente matamos o tipo inseto com fogo, então reduzir o dano de fogo enquanto leva dano neutro e tá super efetivo é uma ótima estratégia para enfrentar quem jogou no lançamento ou joga sem olhar na internet. É ótimo para enfraquecer o inimigo para o Ace. E o Ace Tela, vulgo o Pokémon principal do seu time, a Vivillon. A escolha desse Pokémon é bem planejada e não somente no quesito combate. Esse Pokémon tem a característica de ter uma forma alternativa dependendo da sua região, e a variante da líder é sempre a mesma. Então, caso o jogador estivesse treinando uma Vivillon e visse essa do ginásio, saberia na hora que ela tem designs diferentes e os moves que ela utiliza são Infestation, Harden e Tackle. Querendo ou não, a maior parte desses moves disponíveis no início tendem a ser físicos, então se não for possível eliminar ela cedo, a mesma pode virar uma muralha, e com o Infestation, ela vai treinando aos poucos o seu HP. Mas, pena que todo esse planejamento foi completamente inútil, pois o meu Chesp só deu rollout e a destruiu facilmente. E eu diria que pelo potencial estratégico, esse é um bom ginásio, mas infelizmente depende muito do despreparo do jogador para ser uma ameaça efetiva, mas pelo menos é uma luta muito divertida. Grande, líder de ginásio do tipo pedra. Antes de falar dele em si, tem que comentar que antes de ir no ginásio, você tem a missão dos fósseis, e caso você não tenha revivido eles, o próprio ginásio vai lhe apresentá-los. O ginásio dele consiste na movimentação de escalada, a minha favorita desse jogo. Você tem que ir escalando até o topo para enfrentar o líder. E particularmente no início tem uma NPC com Solrock e Lunatone que me venceu uma vez por eu não ter boas coberturas, e foi o único NPC de ginásio que conseguiu me vencer nesse jogo. Mas, focando na luta do líder cabelo de Jujuba, como disse anteriormente, ele apresenta os fósseis da região para os jogadores, a Amaura e o Tyrant. A diferença de nível entre esse ginásio primeiro é bem gritante, do nível 12 foi direto pro 25. Eu particularmente não me lembro de casos assim na franquia, no início dos seus jogos. Sua Amaura tem a Aurora Beam, Rock Tomb e Thunder Wave. Com ela, a sua estratégia é quase sempre de paralisar. Para quem não conhece, isso reduz a velocidade do seu Pokémon e tem 1/4 de chance de você não agir no seu turno. Continuando, ela pode dar um dano massivo com Tectal, sendo o move mais forte desse ginásio em poder base, e o resto dos seus movimentos é para a cobertura de tipagens. E o Tyrant, apesar de ele não ter um move poderoso como o Tectal, ele se sai muito bem, sendo um Pokémon dragão no início do jogo. Ele esbanja de resistências fortes por início, enquanto seu moveset é Rock Tomb, Bite e Stomp. A sua estratégia consiste em diminuir ainda mais a sua velocidade com Rock Tomb e impedir de você agir com Bite e Stomp, que ambos têm 30% desse efeito acontecer. Se você misturar com a paralisia da Amaura e o alto status de ataque do Tyrant,
faz que seja extremamente fácil isso acabar pesando no seu time, o que acarretou de eu conseguir perder na primeira tentativa de eu lutar contra ele. Eu só consegui o derrotar na segunda tentativa. Eu digo que achei desafiador esse ginásio. Não chega perto de ser o mais difícil da região, mas mesmo assim te propõe um bom desafio e tem ótimos conceitos que são apresentados nesse lugar. Corrina, a líder de ginásio do tipo lutador, é a líder que mais aparece no jogo e a que tem mais foco na história dele. Basicamente, aparece na Rota 14, na Torre da Maestria 2 vezes e na sua luta de ginásio. Por sinal, eu também perdi na primeira tentativa. Seu ginásio consiste em rampas, corrimões e pistas de patins. É interessante, mas como no jogo não tem muitas manobras para se fazer, então basicamente você fica correndo atrás dos NPCs somente para liberar a luta dela. E particularmente, as manobras que ela faz na sua pequena apresentação, eu gostaria de poder fazer no jogo, mas não dá. O seu time consiste em Mienfoo, Machoke e Hawlucha. Apesar de nesse ponto do jogo ela só ter 3 pokémons, o que à primeira vista parece uma desvantagem, mas a sua estratégia é simples. É causar uma leve complicação com Mienfoo, nesse momento não sendo um pokémon difícil de você abater. O seu moveset é decente, é Fake Out, Power Up Punch e Double Slap, mas as suas defesas são bem irrisórias, não pode fazer muito contra ti. Mas o problema começa com Machoke. Seu moveset é Power Up Punch, Rock Tomb e Leer. Seu foco consiste em te fazer ficar mais lento e menos resistente, enquanto vai ficando mais forte. Mas o Nemesis com toda certeza é o Hawlucha. Seu moveset é Flying Press, Honey Claws e Power Up Punch. Ele parece inofensivo olhando somente para seus status, tendo um foco maior em velocidade, mas não se engane, Flying Press dele varre times. Eu, para não perder contra a Corrina uma segunda vez, tive que apelar para o uso de um item chamado Rock Helmet. Ele tem a característica de causar 1/16 de dano a cada golpe que tenha contato com ele. Apesar de esse Pokémon em questão não ter sido usado no combate propriamente dito, tive que garantir um revive usando o AKM Boy, uma medida necessária, pois demorei muito para gravar esse vídeo. Ramos, líder de ginásio do tipo grama. Em questão de criatividade, o seu ginásio é o melhor da região. Um eucalipto gigante ao qual temos que escalar e balançar em cordas. São uma mecânica simples, mas que visualmente dá uma variedade no nosso jogo, e o trajeto não é 100% linear. Apesar disso não ser um defeito, você pode acabar errando o caminho, mas não é nada demais. O seu time consiste em Jumpluff, Wimpybell e Cocold. Todo o time dele é bom, mas a exceção é o Wimpybell. Mas nesse time, ele é voltado mais a ser um suporte. A sua estratégia inicia com Jumpluff, que, com a oportunidade certa, pode tirar uma boa vida sua, já que seu moveset é Cressnot, Agropactis e Leech Seed, e é normal um Team Leader não usar itens em batalha, então Agropactis fica com 110 de Poté Passe, sendo bom para te desgastar. Na teoria, o próximo Pokémon dele devia ser o Weepinbell, como é o suporte da equipe, mas comigo ele partiu direto pro Cocold, que tem seu moveset como Cressnot, Bulldozer e Tectal. Se não fosse a cura dele, o mesmo já teria caído pelo meu Kyladin, e consigo finalizar ele usando de novo a estratégia do Rock Helmet. Cada Tectal desse Cocold Simulator pesava bem, e ele levou 2 Pokémons meus sozinho, e o Weepinbell, que claramente não era para ter sido usado nesse momento, foi enviado por último. O seu moveset consistia em Cressnot, Acid, que tinha 10% de chance de diminuir a defesa especial, Poison Powder e Castro Acid para inutilizar habilidades. Sinto que o potencial desse time foi sacrificado justamente pela ordem de entrada dele. A luta não é ruim, mas podia ser bem melhor. Clemont, líder de ginásio do tipo elétrico. Para quem acompanhou o anime de XY na época, simplesmente esse é o líder mais icônico desse jogo, mas em si ele não tem muita visibilidade, levando em conta somente que aparece aqui no jogo. A química do seu ginásio é bem legal, levando em conta principalmente os novos jogadores. É um quiz que remete ao quiz que já foi usado nos jogos Red, Green, Blue e Yellow e seus remakes, mas aqui, em vez de você evitar lutas acertando as respostas, você, para responder, tem que lutar contra o adversário. Para quem conhece a franquia, é fácil, principalmente os 2 primeiros, mas para quem não conhece, pode ser um desafio.
No terceiro quiz, ele é mais difícil para novatos, sendo a questão de diferenciar os macacos de nova. Os mesmos têm 10% de aparecer na primeira floresta, então tem uma chance de já ter o conhecimento necessário para responder rápido. E claro, a sua resposta é Pampur, mas o último quiz depende mais do novato, sendo saber o nome e reconhecer 3 pokémons diferentes, a Butterfree, que é bem famosa, a Vivillon, que foi vista no primeiro ginásio do jogo, e Moxie, que não lembro de ter visto durante a campanha. Mas a sua resposta também é tranquila, que é a Vivillon. Caso você choque, também sem o XP Share, aqui é um ótimo momento para você conseguir XP. Para quem veio da quinta geração, aqui tem um move bem icônico, o Volt Switch. O dono dele é a Emolga. Além disso, a mesma possui Quick Attack e Aero Ace. Eu consegui alterar esse move dela somente com Tiger Spear, por ser terra e normal, mas isso não me permitiu sair ileso do empate contra ela. E quando o Heliolisk chega, ele consegue eliminar 4 dos meus pokémons, ao ponto que tive que curar o Tiger Spear para conseguir vencer ele, e seu moveset era Thunderbolt, Quick Attack e Crash Knot. Se não fosse a imunidade, a minha situação seria bem pior. E quando finalmente o Magneton decide dar o ar da sua graça, a única coisa que conseguiu fazer foi setar terreno elétrico, um move que aumenta os poderes do ataque elétrico e impede o solo de ocorrer na batalha. Mas nada disso foi útil quando você tem uma fraqueza 4 vezes a terra. Eu não perdi aqui por muito pouco. Desculpa interromper o vídeo de vocês, mas eu gostaria de pedir para que se inscrevessem no canal, deixassem o like, comentassem e, caso fosse possível, hypem o vídeo, porque isso ajuda a aumentar a divulgação do canal, ajudando ele a crescer, principalmente nesse início. Muito obrigado, desculpa o incômodo, e aproveitem o vídeo. Valyrie, líder de ginásio do tipo Fada, o ginásio do mais novo tipo de 12 anos atrás. O seu ginásio consiste em uma caça de bonecas gigante, mas infelizmente se utiliza da mesma química do ginásio da Sabrina Encanto, sem grandes alterações, o que é triste, mas compreensível com o fracasso de vendas de Black White 1 e 2. O seu ginásio, em relação ao da Sabrina, é muito mais fácil de se guiar. Mawile, a ponta de lança da Valyrie, foi uma pedra enorme no sapato. Não pelo fator de dano, mas sim principalmente por conta da sua defesa surpreendente. A todos os golpes que ela checava, mesmo aqueles que eram super efetivos, mal faziam dano. Seu moveset era Feint Attack, Crunch e Aero Defense. A líder também não nos ajudou em absolutamente nada, usando suas poções de cura nela. Posso tranquilamente dizer que desse adversário foi muito bom. Fico até preocupado em pensar que se os desenvolvedores tivessem dado a Mega Evolução para ela, pois com certeza seria um sufoco vencer ela desse jeito. Tudo o que a Mawile mostrou de resistência e força, Mr. Mime foi pelo caminho contrário, preferindo se sacrificar para se dar Light Screen e Reflect sem necessidade alguma, e assim perdendo desse jeito para o adversário ao qual tinha vantagem. Por mais que não tenha finalizado, Scrap mostrou seu poder nessa luta, mesmo com 2 tipos de barreiras diferentes ativas e tendo seu ataque diminuído, ele conseguiu envenenar o Silvio e quase o matou. Caso ele não estivesse com essas 6 vantagens, ele conseguiria ter o matado sozinho, mas para se aproveitar do veneno, Talonflame entra para evitar a morte do nosso cavalo marinho e assim derrotar o Sylveon, que possuía os ataques Desliquim, Charme, Quick Attack e Swift. Olympia, líder de ginásio do tipo psíquico. Tudo que o ginásio psíquico não tem criatividade de fazer, esse daqui tem, e ele aprofundou muito mais na mecânica de teleporte. Você basicamente tem que percorrer 3 camadas que são anéis de um planeta, funcionando como um mini labirinto decente, com bastante caminhos a percorrer, por mais que muitos só tem na parede. E o próprio cenário de céu estrelado, com cometas, galáxias e constelações, ajuda na ambientação. E claro, o mais importante desse ginásio, que é a sua entrada, pois é uma quebra de expectativa. Você entra num ginásio e vê um ambiente caseiro, e quando pisa no centro do tapete da casa, ela explode e dá espaço para o espaço. Esse ginásio concorre para mim a ser facilmente um dos mais criativos da franquia. Agora pegue tudo que eu elogiei sobre esse ginásio e arremesse pela janela, pois o seu desafio é irrisório e praticamente inexistente. Somente com um Pokémon, o Barbareco, consigo facilmente eliminar os seus 2 primeiros Pokémons, Sigilyph e o Slowking, Pokémons muito bons, e seus movesets também são bons, sendo respectivamente Ash Lash, Psychic,
Light Screen e Reflectic, e no outro Pokémon, Psychic, Calm Mind, Power Chain e Meow. Mas, quando o Parpareco finalmente cai, o Talonflame limpa o Meowstic tela com facilidade, e como penúltimo ginásio, é triste ser algo tão tranquilo, mesmo usando as regras que utiliza. Ulfric, líder de ginásio do tipo gelo. Agora chegamos ao último ginásio do jogo, o líder, com grande conexão aos Pokémons, ao ponto que temos que buscar ele na floresta em uma parte escondida para quem somente tem coração puro. O seu ginásio é extremamente criativo, sendo um puzzle gigante que lembra um cubo mágico, mas que resolvemos internamente. A minha única crítica é por ele ser muito curto. O seu time consiste mais uma vez em só 3 Pokémons, o principal erro desse jogo que eu amo, Abomasnow, Cryogonal e Avalanche. Uma rápida curiosidade, eu vi essa luta 2 vezes, vencendo em ambas porque pensei que tinha bugado a gravação. Então, começamos a última luta de ginásio, abro de Aifelton para não acabar tão rápido com o Ulfric, mas fico em choque quanto a Abomasnow, além de sobreviver a um Oblivion Wing Remaster, ele, com Ice Beam, me congela, sendo que isso só ocorre 10% das vezes. Os outros moves dele são Ice Shard e Anish Ball. Tento ver se Aifelton é descongelado, mas prefiro trocar para Talonflame, que sem muito esforço elimina ele. O próximo Pokémon dele é a Cryogonal. Ele tem o moveset Ice Beam, Hail, Confuse Ray e Flash Cannon, pena que Chesnaught eliminou ele sem esforço nenhum, mesmo estando confuso. O último Pokémon do Ulfric é o Avalanche, e eu cometi o grave erro de acidentalmente deixar o Avalanche ir, acumulando buffs do Curse, e ele pela primeira vez na sua história ficou extremamente poderoso. Além do Curse, ele tinha Avalanche, Grunt e Shiro Ball, e além de eu causar pouco dano nele, ele conseguiu eliminar 3 Pokémons do meu time. Somente com Tigrersby eu consegui vencer a Muralha de Gelo, e assim, conseguindo a última insígnia, e agora só resta a campeã. Dianta, a campeã de Kalos, a estilista modelo mais popular na região de Kalos dentro do jogo. Como ela não tem um ginásio em si para eu analisar, irei comentar somente sobre a luta em si, que por sinal, comecei sem verificar seu time, porque já não o lembrava, e foi o que eu vi ao longo do jogo todo, somente vendo o level cap 2 desafios. O Howlu Diatella é um ótimo ponta de lança, possui uma boa cobertura de golpes como Flying Press, que caso eu não tenha explicado antes, afeta super efetivamente tanto voadores quanto lutadores. Poison Jab para possivelmente lidar com fadas, e Excisor, a sua principal arma contra sua fraqueza dos tipos psíquico. E claro, Sword Stance para se buffar, aumentando em dobro seu ataque. Se eu desse liberdade para ele, poderia causar a minha derrota cedo, então eu mando Aifelton para cuidar dele. Tyrantrum, que para mim facilmente é o melhor Force da franquia disparado, tanto por conta da sua tipagem Pedra Dragão, tanto pela sua aparência. O seu moveset nessa luta é muito bom, sendo Head Smash, Earthquake, Dragon Claw e Glant. Um set totalmente ofensivo, perfeito para lidar rápido com inimigos, mas isso é uma ataque de 2 gumes, a sua velocidade é baixa, então, se for aproveitado suas fraquezas, é muito tranquilo de vencer ele. Kudra, o Pokémon tanque do time dela, o segundo maior problema de peso da equipe. Ele era tão problemático pela tipagem dragão que a única contramedida que eu possuía era o Aifelton, e de quebra, consigo acabar com suas poções ali mesmo. Seu moveset aumenta bastante as coberturas da Dianta, sendo Dragon Pulse, Multiwater, que por sinal reduz a sua acurácia em 30% das vezes, Fire Blast e Focus Punch. Um Pokémon a seguir é Aurorus, um bicho tão fraco que morreu somente com um golpe lutador. Golcash é um bom Pokémon sim, mas ao meu ver não é suficiente para campeã de um jogo. Só não considero ela um erro por conta que a Aurorus está na equipe, e ele é um erro completamente insuperável. Eu só não consigo matar ela com Talonflame porque eu queria poupar ele para caso fosse necessário usar no último Pokémon dela. Então arrisco a Aifelton, que estava com pouca vida, e a finalizo. Seu moveset é Troll, no bom sentido, Trick or Treat, que muda o tipo de seu Pokémon para Fantasma, Shadow Sneak, um golpe de prioridade Fantasma, que é um ótimo combo com o move anterior. Phantom Force, acho um pouco desnecessário, dava para ter colocado alguma cobertura diferente, mas continuando, o último move dela é City Bomb, um golpe simplesmente que é muito bom. Mecha KT Voar, o último Pokémon da Dianta e a terceira Mecha Evolução da campanha inteira.
ela consegue somente com um golpe psíquico eliminar o Tracalque, que eu queria dar um destaque tentando eliminar ela somente com um golpe venenoso. Mas precisei usar o Talonflame, que surpreendentemente, com somente 2 Acrobatics, conseguiu eliminar ela, e por incrível que pareça, nenhum deles era crítico. O moveset da Macaca Devour era muito bom pro final do jogo, sendo Moonblast, um golpe que já me pesou muito em outras runs, Psychic, Shadow Ball e Thunderbolt. Essa campeã tentou ser bastante desafiadora, e se bobear poderia ter sido, mas eu eliminei seus potenciais perigos com a Yveltal, o que, querendo ou não, dará mais pontos para ela por conta dele ser um lendário. Kultra e Halutia foram os que eu eliminei com ele, e eu finalizei a Conquest com ele, mas a minha intenção era simplesmente fazer com que ele levasse dano, morresse ou tivesse uma troca segura. E também levando em conta tudo que eu disse sobre os ginásios e a própria campeã, posso dizer tranquilamente que o jogo não é tão fácil como dizem, ele tem uma fama indevida. Ele tem seus méritos que se ressaltam, ainda mais quando você não usa ativamente o XP Share e respeita os níveis. Muitas das vezes eu estava jogando Underlevel e isso, querendo ou não, aumentou também a questão de dificuldade do jogo para mim. Ranqueando os desafios, eu colocaria a Corrina como a líder mais desafiadora do jogo e a Olímpia como a mais fácil do jogo. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e um obrigado por darem uma chance a mim. Por favor, mais uma vez eu peço que deixem seu like, a sua inscrição e seu hype para apoiar, e um ótimo dia para vocês.